E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Eliade de Física, mais uma aula de espelhos esféricos, aliás, na primeira de espelhos esféricos, certo? Aqui a gente vai trabalhar com o princípio básico, né? Que é a reflexão a partir de espelhos esféricos e construir geometricamente imagens e caracterizar, tá? Então pessoal, antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like, deixe seus comentários, divulguem, agradeço muito. Então vamos lá. Espelhos esféricos, construção geométrica de imagens, destacando o seguinte, senhores, isso é, na verdade, fundamental importância para vocês, porque, pessoal, sabendo a parte geométrica, certo? Isso vai nos ajudar em 99,99%, né? Na hora de resolver exercícios, né? A parte algébrica. Então, vamos lá. Senhores, na verdade, né? A gente sabe que espelhos esféricos têm uma importância muito grande, tem várias implicações tecnológicas. E nós, na verdade, para começar espelhos esféricos, a gente tenta mostrar como é que se constrói, porque a partir da construção, a gente tem uma ideia do surgimento dos dois espelhos esféricos que a gente tem. Tá? Sobre o que eu estou dizendo? Primeiro, o que eu vou mostrar aqui, pessoal, né? Apesar de chamar construção, não é o que a gente realmente faz na prática, certo? Na prática, eu tenho um pedaço de vidro, que geralmente a gente faz o polimento desse vidro, certo? Deixando a superfície com a curvatura que eu quero. Mas uma maneira de se pensar aqui é muito simples. Pessoal, eu vou partir de algo que a gente chama de casca esférica, tá? Casca, pessoal, então aqui é uma esfera oca, uma bola de Natal, qualquer coisa assim, certo? Aqui, pessoal, a visão 3D. E eu vou imaginar exatamente isso daqui, pessoal, que eu possa, a partir dessa casca esférica, tirar um pedaço dela. Então, vou imaginar que eu tenho algum dispositivo, ou de alguma forma, eu possa vir aqui e cortar um pedaço dessa casca esférica. Então, eu venho aqui, ó, cortei aqui a minha casca esférica, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, daqui, ó, eu tenho, tá? Essas, ó, essa e essa daqui, que são essa parte que eu cortei. Vou imaginar que essa casca esférica seja feita de vidro. Então, necessariamente, ela não vai refletir toda a luz que chega ou 99% da luz que chega, certo? Para tornar a superfície, no caso vidro refletora, eu tenho que adicionar uma película de metal. A interação luz-metal é que gera grande reflexão, certo? Assim como a gente faz no espelho plano, tá? Só que olha só, quando eu tenho uma superfície plana, certo? Eu pegar uma placa de vidro e colocar, né, por exemplo, prata de um lado ou do outro, tanto faz, o espelho continua sendo plano, certo? Se eu colocar objetos diante desse espelho, a imagem formada terá a mesma característica. Só que olha que legal agora como as coisas mudam quando a superfície, certo? É parte de uma esfera. Meninos, eu vou imaginar aqui que eu faça isso, né? Ó. Essas marcas, certo? Me dizem que essa é a parte de trás do espelho, portanto aqui, certo? A parte refletora, onde eu vou jogar a minha prata é a parte interna, certo? Se você está olhando para a palma da sua mão, né? Você estaria olhando para a palma da sua mão, certo? E meninos, dependendo da distância que esse objeto estiver desse espelho, vai gerar uma imagem. Por exemplo, essa daqui. Você fala, nossa, ele é tão grande assim, né? Atrás do espelho virtual, direita. Sim, pessoal, tá? Isso aqui que eu montei aqui, eu vou mostrar para vocês que nada mais, nada menos é o espelho de maquiagem que vocês têm em casa, certo? Então aqui, ó, eu tornei refletora a parte interna daquela minha casca de vidro, parte dela que eu tirei da minha esfera. Só que tem um problema, senhores. Se eu fizer isso agora, ó, se eu tornar a parte externa, então olhando para sua mão agora é a parte, né, contrária à palma, certo? É as costas da sua mão. Se eu colocar um objeto de mesmo tamanho, a mesma distância, certo? Você vai ver que a imagem formada terá essas características agora. Você fala, opa, mudou de novo? Como assim, né? Como é que agora, ao invés de ser maior direita, é menor, certo? Continua sendo virtual, mas aqui era maior e aqui é menor. Então, alguma coisa mudou, pessoal. Eu não posso ter, obviamente, o mesmo espelho, fornecendo para o mesmo objeto a mesma distância do espelho, imagens com características diferentes, certo? E aí a gente percebe, na verdade, né,
que devido à geometria, o fato de eu tornar a parte interna ou externa refletora, certo? Faz com que eu tenha, para o mesmo objeto, a mesma distância, imagens diferentes, portanto, espelhos diferentes. Esse espelho cuja parte interna, senhores, a palma da mão de vocês, né? Como se fosse, certo? É a refletora, nós vamos chamar de côncavo. E aquele, né, pessoal, em que a parte externa é refletora, de convexo. Então eu queria deixar bem claro que o surgimento de dois espelhos é um fato simplesmente geométrico, né? Porque agora a superfície é curva e não mais reta. Outro detalhe, pessoal, é que obviamente, se isso é uma casca esférica, uma esfera, o que for um ciclo, tem centro e também terá, obviamente, raio. Então, cada um desses espelhos, se faz parte ou fazia parte dessa esfera, também tem centro e também, obviamente, terá raio. Tranquilo? Então, a gente sabe que a partir de agora, dois espelhos esféricos, um côncavo e um convexo, e o surgimento é simplesmente devido a fatores geométricos. Continuando, certo? Vamos trabalhar aqui. Quais são os elementos, né, que a gente vai trabalhar aqui em espelhos esféricos e como é que se monta uma reflexão de forma geral, certo? Tá? Então vamos lá. Primeiro, os elementos. Senhores, esse espelho, então, obviamente, como eu tinha dito, côncavo, este, obviamente, convexo. Todos eles têm, obviamente, centro. Tá? O próximo elemento que eu vou criar é esse daqui, ó. Partindo do centro, dividindo o espelho em duas partes iguais, eu vou criar o chamado eixo principal, certo? Então, aqui eu tenho o eixo principal, como aqui eu também tenho o eixo principal. Pessoal, dá para perceber que o eixo principal em algum ponto cruza o espelho. Esse ponto de encontro é chamado de vértice, certo? Tranquilo até aí? E agora o que eu vou fazer é, dado um raio incidente, então, certo? Qualquer, eu vou construir, certo? O meu raio refletido. Então vamos lá, vou pegar esse daqui, por exemplo, né? Ó, vou incidir aqui um raio. Então, este é o meu raio incidente. E esse também aqui, ó, pessoal, tá? O meu raio incidente. Um vou incidir sobre o espelho côncavo, o outro sobre o espelho convexo. Então, ó, esse é o meu raio incidente, tá? Raio tem que ser sentido aqui, né? Incidente. Pessoal, como é que eu construo o raio refletido? Pessoal, aqui é a coisa mais simples do mundo, né? Preste atenção aqui comigo, por favor. Pode fazer aqui de novo. Tentar fazer o melhor possível aqui. Na verdade, eu estou tentando mostrar para vocês uma coisa bem simples, tá? Toda vez que eu tenho círculo, circunferência, o que for, senhores, a matemática ajuda a gente, na verdade, e mostra uma coisa bem facinha aqui. Sobre o que eu estou dizendo. Olha aqui comigo, ó. Se nós traçarmos, certo? Qualquer reta que passa pelo centro, essa reta que passa pelo centro, senhores, é o próprio raio, ou o prolongamento dele, né? Por uma esfera, por um círculo que for, senhores, tá? A reta que passa centro, certo? É sempre, então, até aqui é raio. Se eu fizer um pouco mais, o prolongamento dele. E o que nós percebemos é o seguinte, se eu traçar uma outra reta, certo? Tangente agora à superfície naquele ponto, nós vamos perceber uma coisa bem legal e bem facinha, que todo mundo sabe da matemática, certo? Se essa é a reta tangente à superfície, o raio e o prolongamento são perpendiculares, ou seja, o raio, o prolongamento dele é sempre normal a qualquer ponto desse círculo, dessa circunferência. Então, aí acabou, né, pessoal? Por quê? Porque agora eu vou, certo? Eu vou construir, então, aqui, tá? O meu raio refletido. Por quê? Lembrem aqui comigo, por favor, isso é uma das coisas mais importantes. Toda vez que eu falo em reflexão, não importa que tipo de superfície eu estou falando, esférica, parabólica, ou o que for, a medida dos ângulos em relação à normal tem que ser iguais. Que ângulos? Ângulos que eu chamei de incidência e reflexão. Então aqui tem que valer, só que eu a primeira coisa que tenho que construir é a chamada reta normal. Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó,
Eu acabei de mostrar para vocês como se constrói a normal. É só construir o raio ou o prolongamento dele, certo? Tá aqui. Então tá aqui, ó, certo? Então, toda a reta, pessoal, que parte do centro, certo? Tocando a superfície, será normal a ela, tá? Então, essa é a minha normal, portanto, esse é o meu ângulo de incidência. Como é que eu mostrei para vocês, né, a construção da medida de ângulos iguais usando uma régua? Pode usar compasso? Pode. Transferidor? Pode. E se eu não tiver? Usa aquele truque que nós usamos, né, pessoal? Ó, vou construir agora uma outra reta. Essa reta agora, ó, perpendicular normal, bem fraquinho. Vou contar, ó, quantos, né, pauzinhos aqui, ou seja, qual é a distância entre esse raio normal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, senhores, eu tenho a mesma distância. Então, se isso for feito de maneira correta ou mais correta possível, obviamente, porque a gente está usando uma régua, certo? Nós vamos garantir que, se eles não forem exatamente, né, as medidas serão bem parecidas. Então, este aqui, obviamente, é o meu ângulo de reflexão, certo? E não muda nada, né? Se eu tiver um espelho, obviamente, convexo, a história é a mesma. Como eu disse, não interessa qual é a superfície, senhores. Legal? Então, se eu vier aqui, ó, e construir inicialmente a minha reta normal, então tá aqui, ó, vou fazer, por exemplo, em preto agora. Então, ó, passando pelo centro e ponto de incidência, né? Isso é normal, certo? Vou usar o truque aqui. E aqui vou construir, então, pessoal, o meu raio refletido, tá? Então, é assim que se monta ângulos, raios refletidos, né? A partir de espelhos esféricos. Como eu disse, tomar cuidado, isso vale sempre, tá? Bem devagar, aqui, tá aqui, mesma distância, certo? Aí é só construir, obviamente, raio refletido, senhores. Então, certo? Sempre da mesma forma, tá? Vocês não erram isso, se for preciso fazer. Perfeito? Então tá aqui o meu raio refletido. Legal, pronto, isso está pronto, tá? Então eu mostrei quais são os principais elementos, que são, por enquanto, centro, vértice, eixo principal, e como se constrói, certo? Um raio refletido. Lembrando que, como em todas as vezes, o importante é sempre construir inicialmente a chamada normal, usando, certo, esse argumento aqui da matemática. Perfeito? Senhores, ao invés de ficar trabalhando com um espelho qualquer, que seria uma concha ou, sei lá, uma colher, o que for, que produz imagens não nítidas, o que é não nítidas? É só você se olhar, né, usando uma concha que você tem em casa, certo? Ela pode tornar a imagem maior ou menor, depende, né, se você olhar por fora ou por dentro, se o espelho é côncavo ou convexo, mas você vai ver que a sua imagem vai estar deformada, o rosto vai estar mais alongado, certo? E assim por diante. Ao passo que, se você pegar o espelho de maquiagem que você tem em casa, que eu já citei, que é um espelho esférico sim côncavo, ele vai criar uma imagem maior do seu rosto, mais proporcional, certo? Então, esses espelhos são ditos gaussianos, tá? E, na verdade, o que difere esses espelhos gaussianos de outros espelhos? Pessoal, preste atenção aqui, então, ó, o que o Gauss fez. Eu vou imaginar, eu vou criar dessa superfície a partir do centro, dois espelhos esféricos. Então, tá aqui, ó, certo? Eu vou criar um espelho esférico que é a partir dessa superfície vermelha, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou limitar essa superfície do espelho por duas retas que vão do centro e vão tangenciar essa superfície. Uma está aqui, certo? Eu vou criar aqui, pessoal, já que eu estou trabalhando com espelhos esféricos, os principais elementos, ou seja, passando pelo centro, dividindo o meu espelho em duas partes iguais. Vou criar o eixo principal e o vértice. Essa reta imaginária que também passa pelo centro e toca aqui, senhores, certo? O espelho em um determinado ponto, nós vamos chamar de eixo secundário. Não tem importância o nome disso aqui, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, então, ó, se eu criar dois eixos secundários, tá?
tangenciando o meu espelho, né? Vocês, então, eixo secundário, vocês observam uma coisa bem legal, né, pessoal? Aqui, ó, a formação de um ângulo que a gente chama de ângulo θ, certo? E esse ângulo θ é chamado em física de ângulo de abertura. Você fala, mas o que esse ângulo tem a ver com formação de imagem nítida ou não? Pessoal, certo? O que na verdade o Gauss mostrou, e se vocês olharem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Ó, peguem, então, ó, esse daqui eu criei um espelho, eu vou chamar de um espelho 1, perfeito? E vou dizer o óbvio para vocês, né? Para o espelho 1, o ângulo de abertura é extremamente grande, praticamente 90 graus, certo? Então o que acontece? Quando chega um raio aqui, dependendo da incidência, ele vai refletir várias vezes na superfície antes de voltar, certo? Para o objeto ou para a formação de uma imagem. Isso gera, às vezes, várias imagens do mesmo ponto. Isso faz com que você tenha, no final, uma imagem deformada. Ao passo que se eu pegar, olha só, esse espelho menorzinho aqui, por essa superfície azul, então eu vou criar aqui também, pessoal, ó, dois eixos principais. Aqui tá bom, né? Certo? Passando pelo centro. Certo? Então, esse também é eixo secundário, isso também é eixo secundário, esse meu espelho vou chamar de 2. Os dois são côncavos, e aqui, pessoal, vocês veem um ângulo de abertura que eu vou chamar de θ'. E ele é bem menor, então, na verdade, certo? Quanto menor o ângulo de abertura, o Gauss percebeu, certo? Que mais nítidas eram as imagens. Então, o que a gente percebe é óbvio, né? θ2, o meu θ' agora é pequeno. Então, o que o Gauss percebeu é que para ângulos de abertura menores ou iguais a 10 graus, certo? Você produz imagens não deformadas, certo? Você pode ampliar, diminuir, mas deformar não vai. Esses espelhos que têm um ângulo de abertura menor ou igual a 10 são chamados de espelhos esféricos gaussianos, e é com esses espelhos que eu vou trabalhar agora, certo? Então, se vocês pegarem o espelho que vocês têm em casa, pessoal, tá? O espelho de maquiagem, vocês vão notar, obviamente, certo? Que o ângulo de abertura dele, certo? A superfície dele é praticamente plana, né? Tá? Praticamente plana. Pessoal, agora se eu estou trabalhando com espelhos esféricos gaussianos, certo? Uma coisa legal se eu estou querendo estudar espelhos esféricos, o objetivo final é sempre a mesma, senhores. Construção e caracterização de quem? De imagens. Assim como eu fiz para espelhos planos. Certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? A partir de um objeto extenso, gerar, na verdade, imaginar que grande quantidade de luz desse objeto esteja o quê? Partindo dele, incidindo sobre o espelho, refletindo, formando uma imagem. Certo? Só que tem um problema, se eu for construir esses infinitos raios que partem do objeto, incidam sobre o espelho, sofram reflexão, tá? E na verdade formam a imagem, tá? Eu vou ficar aqui muito tempo mesmo, e sei lá, né, para algo que eu poderia evitar. Então, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, tá? Que existem raios chamados de raios notáveis, certo? Que, olha só, o que eu mostrei para vocês? Dado um raio incidente, eu teria que construir a normal, determinar o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o raio refletido. Então, esses raios notáveis têm esse nome porque tem raios que eu não preciso fazer isso. Eu sei que se ele incidir de uma certa maneira, ele vai refletir de uma certa maneira, sem precisar construir normal, medir os ângulos e assim por diante. Esses raios, que são mais fáceis de serem usados na construção de imagens, são chamados de raios notáveis. E quais são, senhores? O primeiro deles, certo? É raios que incidem passando pelo centro do espelho. Você fala, como assim? Pessoal, tá? Então, se eu tiver um raio que passa incidindo pelo centro, tá aqui, ó, um raio incidente passando pelo centro, certo? Tá? Raio incidente. Se eu montar a normal, é óbvio que eu vou perceber o seguinte, né? Pelo amor de Deus, isso é só uma representação, né? Lembre-se que isso aqui, na verdade, é
Isso, na verdade, pessoal, é uma superfície é, é uma superfície côncava, tá? Então eu vou montar normal aqui e vocês vão perceber a coisa mais óbvia do mundo. Então, ó, normal passando centro ao ponto de incidência, essa é a minha normal. Então o raio está incidindo exatamente sobre a normal. O que quer dizer isso em termos de ângulo? Se eu tenho duas retas, uma sobre a outra, certo? O ângulo entre elas é zero. E nós vimos lá das leis de reflexão que a medida do ângulo de reflexão também tem que ser igual, ou mesmo, ou seja, também zero. Então, essa luz tem que refletir pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. Então, todo raio que incide centro, reflete centro. Eu não preciso ficar, certo? Mostrando normal, construindo assim por diante. Tá? Essa é uma das propriedades que a gente usa bastante na hora de construir e caracterizar imagens. Moçada, olha que legal aqui, ó. Espelhos esféricos convexos, certo? Vamos fazer aqui por baixo, só para mostrar que isso vale sempre. Tá aqui, certo? E aqui eu já quero que vocês comecem a notar uma coisa meio óbvia, né? Que vai ser usado bastante lá na hora de construir e caracterizar algebricamente. Pessoal, esse raio incide, certo? E eu quero que vocês comecem a perceber uma coisa meio óbvia, né? Para o espelho convexo, certo? O centro está atrás do espelho, diferente do côncavo que ele está na frente. Então não tem um raio mágico que vai atravessar o espelho, certo? E vai, tá? Passar pelo centro. É óbvio que se eu prolongar o raio incidente, o prolongamento, que é feito de maneira tracejada, vai passar centro. Como é que esse raio reflete? Senhores, ele está sobre a normal, então não precisa ficar preocupado em se o centro ou prolongamento centro reflete centro, certo? Então, é a mesma coisa, funciona sempre da mesma forma. Um outro raio notável que a gente vai usar bastante, senhores, dois aqui, certo? Na verdade, tá? Tanto um raio especial como uma propriedade característica de espelhos gaussianos muito importante. Tá? Sobre o que estou falando? Pessoal, olha comigo, certo? Se vocês pegarem o espelho de maquiagem que vocês têm na casa de vocês, pegar um dia ensolarado, lá por umas 11h30, né, meio-dia, o sol a pino, certo? Apontar o espelho para o sol, pegar uma folha de papel, por exemplo, né, uma folha de papel sulfite, certo? Jogar, fazer com que essa luz que está chegando do sol reflita sobre esse papel e vai aproximando e afastando essa folha de papel, você vai perceber que num certo ponto, a uma certa distância do espelho, vai haver formação de um ponto extremamente iluminado, certo? Com luminosidade, inclusive, que chega a fazer mal, certo? Para a vista da gente. Então, como é que a gente faz? O que está acontecendo? Nesse caso, toda a luz que está chegando sobre esse espelho está sendo refletida para o único ponto nesse papel, certo? Tanto que se você deixar durante um certo tempo, é óbvio que ele vai pegar fogo, tá? Esse ponto, senhores, tem um nome em física, certo? Nós chamamos de foco e representamos pela letra F. Então aqui, ó, o que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer o seguinte, não? Luz chegando do Sol. Luz chegando do Sol, senhores, na forma de raios o quê? Paralelos, certo? De pincel paralelo. Então aqui, uma aqui, por exemplo, tá? É uma quantidade infinita, obviamente, né? Isso aqui que a gente chama, desenhando dois raios, senhores, é pincel, né? Chega um pincel de luz sobre esse espelho. Ele vai refletir e, ó, independente do que aconteça, vocês podem até construir normal e aquela coisa, tá? Mas todo raio que incide, certo? Ó, paralelo entre eles e paralelo, certo? Aqui, ó, em relação ao eixo principal, reflete passando foco. Tá aqui, ó, certo? Ó, reflete passando foco, tá? E aqui também a mesma coisa pelo de baixo, né? Então, assim, é bem lógico, né? Se vocês colocarem um papel ali sobre o foco, toda a luz que está chegando do Sol naquele espelho está sendo concentrada, obviamente, naquele ponto, certo? Você tem uma grande quantidade de energia concentrada numa área pequena, então é óbvio, né, que vocês terão aí uma grande concentração, né, de energia térmica, portanto, né, com certeza ateando fogo, certo? Aliás, certo? Isso é bastante conhecido de vocês,
tá? Hoje é muito comum vocês encontrarem, pessoal, na literatura, certo? As chamadas usinas solares, né? Tá? O que é uma usina solar? Uma usina solar é uma usina composta por uma quantidade muito grande de espelhos côncavos, certo? Então você tem luz chegando do sol, no foco eu vou colocar exatamente o que eu quero aquecer, a água ou uma substância qualquer, um líquido qualquer, certo? Grande quantidade de energia vai chegar, vai aquecer esse líquido que está sobre o foco, certo? Ele vai se vaporizar, girar uma turbina e, na verdade, produzir eletricidade de uma forma simples, bem simplificada. Mas basicamente é isso aí, tá? E pessoal, na verdade aqui, ó, outra propriedade do foco que vocês têm que saber, e todo mundo sabe, é o seguinte, né? A distância, senhores, né, ó, de centro ao vértice, nós chamamos de raio, ou raio de curvatura. O foco está exatamente na metade disso, certo? Então, ou a gente diz que isso aqui é o dobro de f, ou, ó, a chamada distância focal é a metade do raio. Tá? Então, aqui vale a mesma coisa para o convexo, obviamente. Tá? O que vale para um, vale para outro. Então, olha aqui, ó, como é que fica essa figura aqui. Vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou incidir dois raios paralelo entre eles e paralelo ao eixo principal aqui, pessoal. Tá? Então, ó, como é que essa luz reflete? Tá? Não tem luz, obviamente, ó, certo? Atravessando o espelho e passando foco. Mas o que a gente percebe é o seguinte, né? Ó, se você ó, esse é o meu raio refletido, então tranquilo. Se você prolongar o raio refletido, com certeza o prolongamento dele vai passar foco, certo? Isso serve para esse, serve para o outro também aqui, tá? Então cuidado, tudo que for convexo a gente trabalha com prolongamentos, certo? Tudo que for côncavo com o próprio raio, ou praticamente todos, né? A gente tem algumas, tem uma exceção, na verdade eu vou mostrar qual. Então tá aqui o meu raio refletido. Só que aqui, na verdade, pessoal, eu tenho uma coisa muito legal. Quando a gente começa a estudar os primeiros, né, que a gente chama de primeiros princípios lá da ótica geométrica, tem uma coisa que a gente fala que é chamada reversibilidade do raio de luz. Ou seja, a luz tendo um comportamento ondulatório, ela pode percorrer o mesmo caminho, a mesma trajetória, certo? Sem nenhum problema. Então, olha só, comigo aqui, preste atenção nisso. Se ao contrário dele entrar, ó, paralelo ao eixo principal refletir foco, se ele entrar, senhores, pelo foco, é óbvio que ele vai ter que refletir de que maneira, pessoal? Paralelo, reversibilidade. Então, ó, incidir o foco, reflete paralelo. Então aqui eu tenho um outro raio notável que a gente usa bastante. A mesma coisa aqui, né, pessoal? Incidiu, prolongamento, foco, reflete paralelo. A mesma coisa aqui, ó. Incidiu, prolongamento, foco, reflete paralelo. Certo? Então, cuidado com isso daqui. Uma outra propriedade, pessoal, a última que a gente usa bem pouco, certo? A quarta aí, tá? É a questão de incidência sobre o vértice. Então, ó, incidiu sobre o vértice, senhores. Tá? Por que que isso... Ó, esse é o meu ângulo de incidência, então. Aqui também vou fazer a mesma coisa, já vou aproveitar, tá? O que vale para o côncavo, então aqui, pessoal, vale também para o convexo, ó. Incidência sobre o vértice. Tranquilo? Então, a minha pergunta é a seguinte, né? O que tem de especial? Nada, a gente diz, o raio refletido, certo? Vai ser simétrico em relação ao eixo principal. Pessoal, é só para notar uma coisa meio óbvia, né? A normal tem que ligar o centro ao ponto de incidência. Então, aqui, pessoal, ó, opa. Então, aqui, certo? O eixo principal é a própria normal, né? É a própria normal, certo? Então, ele tem que refletir com o mesmo ângulo, obviamente, né? Já que a medida dos ângulos tem que ser iguais, tá? A gente usa pouco, mas quem quiser usar, vale também, certo? Então, aqui, ó, era 40 graus que eu tinha colocado ali, só para brincar, né? Tá aqui o refletido também tendo
40 graus. Então aqui vale para os dois raios aqui. Tranquilo, pessoal? Joia? Então, perfeito. Esses são os 4 raios notáveis. Então, pessoal, essa aula nós terminamos aqui. Eu só dei uma diminuída aqui na tela, né, para que a gente observe todos os raios notáveis. Então, a próxima aula, na verdade, eu vou utilizar esses raios notáveis para construir e caracterizar a minha imagem, tá? Então, só relembrando, ó, tá? A última vez aqui. Incidiu se oricentro, reflete centro, não precisa construir normal. Incidiu paralelo ao eixo principal paraxial, reflete foco. Incidiu foco, reflete paralelo. Tomar cuidado com os convexos, né? Aqui, pessoal, incidiu prolongamento centro, reflete centro. Para o convexo, então, ó, incidiu paralelo, reflete prolongamento foco. Incidiu prolongamento foco, reflete paralelo. E o último, então, pessoal, incidiu vértice, certo? Ó, simétrico em relação ao eixo principal, já que é normal, os raios refletidos. Então, pessoal, muito obrigado, certo? Por essa aula é só. A próxima, então, eu começo daqui, repetindo esses raios notáveis e aí sim construindo e caracterizando as imagens. Até mais, pessoal. Muito obrigado.